Iniciando o nosso quinto vídeo sobre funções, ainda trabalhando a parte de introdução, veremos domínio, contradomínio e imagem. Nós temos aqui uma relação f, e esta relação é uma função, certo? Todos os elementos do conjunto A fornecem setinha para o conjunto B, uma só setinha cada um. Eu vou definir aqui o que é o domínio dessa função f, o que vem a ser o contradomínio dessa função f e também o que será a imagem dessa função f. Bom, o domínio é composto de todos os elementos que fornecem setinhas ali do conjunto A. Alguns autores costumam dizer que o domínio é o conjunto de partida. Eu não gosto muito dessa definição, porque aqui eu tenho uma função, né? Todos os elementos aqui fazem parte do conjunto de partida. Mas se eu não tivesse uma função, tivesse uma relação, por exemplo, e eu quisesse considerar o domínio de uma relação, nada me impede que eu faça isso. Um domínio de uma relação é difícil de se ver esse tipo de coisa, normalmente é domínio da função, por isso eles falam que o domínio é o conjunto de partida, ok? Contradomínio. Contradomínio, aí sim. Contradomínio é o conjunto de chegada. Isso aí eu concordo plenamente. Conjunto de chegada. O contradomínio é composto de -1, 0, 1 e 2. Vejam que o contradomínio, né, é o que? São todos os elementos que compõem o conjunto B, independente de receber seta ou não receber seta. Tá? E a imagem, o que é, professor? A imagem é esse subconjuntozinho aqui, ó, formado pelos elementos que receberam a seta, que é quem? -1, 0 e 1. Ok? Isso é a imagem. Vamos para um outro exemplo. Nós temos aqui uma relação G. Essa relação é a função. Todos os elementos do conjunto A fornecem setinha para o conjunto B, uma setinha cada um. Então nós temos a função G. Qual é o domínio dessa função G? Qual é o contradomínio? E qual a imagem dessa função G? Bom, vamos lá. Domínio: -1, 0, 1 e 2. Contradomínio: 0, 1 e 2. Todo conjunto B, né? E a imagem 1 e 2. Ok? Estão acompanhando aí o raciocínio? Bem simples, né? Quando está dentro do diagrama fica fácil, né? Bom, se função h, né? Todos os elementos fornecem seta, uma setinha cada um. Então, a função h, domínio da função h, contradomínio da função h e imagem da função h. Domínio: -1, 0 e 1. Contradomínio: -2, -1, 0, 1 e 2, né? Muito bom. Agora, imagem da função h. Apenas quem está recebendo setinha no conjunto B, somente o
menos 2, né? Somente menos 2. Próximo, letra D. Mais uma função, função k, domínio da função k menos 2, 0, 1 e 2. Contradomínio da função k menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem da função k, esses três que receberam seta, mais esses aqui embaixo. Menos 2, menos 1, 0 e 2. Prosseguindo. Agora nós vamos trabalhar com o gráfico, né? Então vocês têm que raciocinar o seguinte, que o eixo x representa o que seria o nosso conjunto A e o eixo y representa o que seria o nosso conjunto B. Ok? Primeiro passo. Segundo, vamos aprender aqui algumas dicas, alguns macetes que eu ainda não passei, tá? Primeiro, no plano cartesiano, quando eu falei lá sobre o plano cartesiano, eu não falei sobre a origem do plano. A origem do plano é exatamente esse ponto aqui, ó. O pontozinho que fica entre o cruzamento do eixo x com o eixo y. Esse ponto ele tem coordenada 0, 0, tá? 0x, 0y, o nome dele é origem, tá? Origem. Só aí mais uma informação tratando de plano cartesiano. Ok? Bom, voltando aqui para a questão de domínio, contra domínio e imagem, você tem que saber o seguinte, que o eixo x representa o nosso conjunto A. Então significa que o nosso conjunto A, ele representa o domínio, mais o conjunto A, tratando de função, aqueles elementos que enviam seta. Então não será todo o eixo x que vai ser o nosso domínio, apenas uma parte dele, só a parte que fornece seta, porque ele representa o conjunto A, e o nosso domínio será aqueles elementos do conjunto A que fornecerão seta para os elementos do conjunto B, ok? O nosso contradomínio é todo o nosso eixo y. Por quê? Porque é todo o nosso conjunto B. Isso é o contradomínio, né? Todo o conjunto B, que é o contradomínio, todo o conjunto B. Então, nosso contradomínio vai ser todo o eixo y. E a nossa imagem, professor? A imagem são aqueles elementos do conjunto B que recebem setinha do A. Então, na verdade, a imagem será somente uma parte aqui do eixo y que recebe setinha do eixo x. A gente ainda vai chegar lá. Percebam aqui que nós temos um pedaço aqui de uma parábola, tá? Essa figura aqui, ó, é a nossa relação, que por sua vez aqui é uma função. Então o que interessa para a gente é só esse pedaço aqui da parábola, tá? Só esse pedaço. Isso aqui que é o nosso gráfico, tá? Aqui é o plano cartesiano, isso aqui é o gráfico, tá? Existe uma lei de associação entre x e y que define esse gráfico. A gente vai estudar ainda, tá? Que é uma equação, uma função quadrática, na verdade, né? Mas voltando aqui para a questão de domínio contra domínio e imagem, antes eu tenho que dizer para os senhores que essa formação aqui é feita por uma lei e que existe uma relação entre os elementos de A e os elementos de
B. Os elementos de A pertencentes a X e os elementos de B pertencentes a Y. Então é o seguinte, para formar esse pedaço de parábola aqui, esse gráfico, eu tive que combinar uma série de pontos, certo? Aqui tem um ponto, aqui tem um outro ponto, coladinho nele, depois tem um outro ponto, depois um outro ponto, e assim por diante. Esse desenho aqui do gráfico, ele é formado por uma série de pontos. E nós já vimos que um ponto ele possui uma coordenada x e uma coordenada y. Tá? Por exemplo, esse pontozinho aqui, eu posso dizer que ele é um ponto formado por qual coordenada? Menos 2 em x com 4 em y. Eu combinei a coordenada menos 2 em x com a coordenada 4 em y. Esse outro pontozinho aqui, eu posso claramente dizer que ele é composto por quem? Por 1 em x com o quê? 1 em y, tá? Aqui não está aparecendo 1, mas 1 em y. É a coordenada desse ponto. E aí eu sei que existe uma coordenada para esse outro ponto, a coordenada por esse outro ponto, 0, alguma coisa, já com 0, alguma coisa de y. E por aí vai. Tá? Isso, a combinação de todos esses pontos, essas coordenadas, vai formar essa minha figura aqui. Ok? Então vejam que o meu conjunto domínio, imagem contra domínio, eu não posso definir aqui exatamente pontos, porque vai ser um conjunto de pontos. Tá? E eu não poderia ficar aqui colocando menos 2, menos 1, alguma coisa, 9, 1,8, 1,98. Não posso ficar colocando esse tipo de coisa dentro do meu conjunto do domínio. Eu tenho que colocar o intervalo. Ok? O intervalo. Então, vejam que o domínio ele tem que sair do conjunto A. Todos aqueles elementos do conjunto A que fornecem seta. Quais são os elementos do conjunto A que estão fornecendo seta? Toda essa parte aqui, ó. O conjunto A é o x, tá? E ele está fornecendo setas para y, para se combinar com y, tá? Então, o conjunto A, os elementos que estão fornecendo seta do conjunto A para se combinar com o y são esses aqui, ó. Concordam comigo? Eles fornecem setas, certo? Para que essas setas elas se combinem e encontrem quem? Y. Ok? Então aqui é o eixo y, olha só. Ele vai se combinando aqui, ó. Com os elementos de x, ó. Tá vendo? Vai se combinando. E aqui também, ó. Bom, então agora você já consegue perceber que o meu domínio, na verdade, é esse pedaço aqui, ó, referente ao... é quem fornece setinha para y. Ok? E esse pedaço aqui é um intervalo que vai de menos 2 até 1. Então, como é que eu posso colocar isso aqui? Eu vou ter que colocar aqui por compreensão, ó. X pertence aos reais. Então, meu domínio é formado por todo o elemento de x pertencente ao conjunto dos números reais, porque a gente está trabalhando aqui no plano cartesiano dentro do conjunto dos números reais, tal que x está compreendido entre... Aí eu coloco isso aqui, ó. Toda vez que eu quero colocar um intervalo, eu coloco x entre esses símbolos aqui, ó. Tá? Compreendido entre menos 2, entre menos 2 e quem? E 1. Então, esse é o intervalo.
sempre com essas setinhas voltadas para o sinal de igualdade. Então, x está entre menos 2 e 1, e esse tracinho de igualdade aqui, ó, significa que inclui também o menos 2 e o menos 1. Não tira eles fora, não. Inclui eles dentro do domínio. Tá? Contradomínio. Não costuma se perguntar contradomínio quando se trata de gráfico, mas aqui eu poderia dizer que o contradomínio é todo o eixo y. Como nós estamos trabalhando com conjuntos reais, o contradomínio seria todo o conjunto dos números reais. Tá? Todos os elementos de y pertencentes ao conjunto dos números reais, todo o eixo y. Nós não vamos falar mais de contradomínio para esses gráficos. Tá? Imagem. A imagem, ela é composta de todos os elementos de B que receberam setinha. E quem recebeu setinha aqui, ó? Quem recebeu setinhas dos elementos de X? Somente o quê? Esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui, eu vou agora marcar aqui, ó. Todo esse pedaço aqui, ó, recebeu setinha de X. Faz parte da formação dos pontos que compõem o gráfico. E, novamente, eu só posso representar isso por um intervalo. Então, eu vou dizer que y, obviamente, a imagem é composta de elementos y, do eixo y, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esses elementos y estão entre, inclusive, né, 0 e 4. Entre 0 e 4. Então está aí o domínio, contradomínio e a imagem desse gráfico aqui. Vamos para um outro. Tá? Um outro gráfico. Bom, antes de falar aqui sobre a letra F, eu gostaria de dizer para os senhores que é muito fácil você identificar se um gráfico ele é uma função ou não. Tá? Por quê? Porque quando você trata de diagrama, você já sabe, cada elemento tem que fornecer, cada elemento de A tem que fornecer setinha, uma setinha somente. Já no gráfico é o seguinte, você aponta para o gráfico, você faz no gráfico retas paralelas ao eixo y, só no percurso aonde existe o gráfico. Então, retas paralelas ao eixo y. Ó, uma reta paralela ao eixo y. Eu posso apontar mais outras retas paralelas ao eixo y. Vai embora. Faça retas paralelas ao eixo y. Essas retas, para que seja função, elas só podem cortar o meu eixo. Elas só podem cortar o meu eixo y em apenas um ponto cada uma delas. Então, essa reta paralela que eu coloquei aqui, ó, ela corta o meu eixo y, não, perdão, o meu gráfico, né, só nesse ponto. Essa reta aqui, ela só corta o meu gráfico nesse ponto. Essa outra só nesse ponto. Essa outra só nesse ponto. E essa outra aqui só nesse ponto. Então, veja que as retas paralelas a este gráfico aqui, ó, elas só cortam o gráfico em um único ponto. Se eu tivesse um gráfico desse tipo aqui, ó, e eu traçasse retas paralelas, eu perceberia que a minha reta paralela iria cortar o meu eixo, o meu gráfico, na verdade, em 2 pontos. Se cortar o gráfico em 2 pontos, não é função. É apenas uma relação. Novamente aqui, ó, mais um exemplo. Mais um esboçozinho aqui do gráfico aqui, ó. Isso aqui é uma função? Não. Porque se eu traçar aqui
uma paralela ao eixo y, percebam que as paralelas ao eixo y aqui, ó, olha só, cortam em 2 pontos. Basta que uma só dessas retas corte o gráfico em 2 pontos, e aí não é função, é apenas uma relação, tá? Então vamos voltar agora para nossa letra F aqui. Nossa letra F é função? É. Se eu traçar aqui, ó, paralelas ao eixo y, essas paralelas ao eixo y vão cortar o meu gráfico apenas em um ponto. Isso significa que esse gráfico aqui é uma função, ok? Mas o nosso papel aqui agora não é esse, né? É determinar aqui agora somente só o domínio e a imagem. Domínio e imagem dessa questão aqui, tá? Beleza. Vamos raciocinar aqui. Domínio nós encontramos no eixo x. Tem que ser todos aqueles elementos que fornecem seta. Os elementos que fornecem seta são todos compreendidos nesse intervalo aqui, ó. Tá? Todos esses aqui fornecem setinhas para se combinar com aquelas setinhas do eixo, para se combinar com o eixo y, né? Formando os pontos. Então, eu posso dizer que o domínio é quem? X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x está compreendido, x está entre inclusive, entre quem? O menos 2 e o 3. Prontinho, aí está o nosso domínio deste gráfico. Vamos agora à imagem. Imagem é quem recebe essas setinhas no conjunto B. Aqui, a imagem, ela vem desde lá de cima até esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é imagem. Por quê? Porque são esses pedaços que, saindo de y, se combinam aqui com o x, formando os pontos que compõem esse gráfico, certo? Então, nós temos aqui, ó, a combinação desses pontos, tá? No eixo y. Esses são representados por y, pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y está entre quem? Inclusive, menos 1 e 4. Menos 1 e 4, né? Então, já terminamos aí o domínio e a imagem. Fizemos o nosso estudo apurado desse gráfico. Vamos a um outro gráfico aqui. Professor, esse gráfico está estranho. Será que isso aqui é função? Vamos verificar. Vamos traçar paralelas aqui, ó. Vou traçar paralelas só na parte que compõe o gráfico, tá? Parte que compõe o gráfico é só esses pedacinhos aqui, ó. Então, reta paralela cortou o gráfico em um único ponto. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Retas paralelas, ó, cortou o gráfico só nesse ponto. Retas paralelas ao eixo y, cortou só nesse ponto e aqui também. Então, é função? É função. Não tenha dúvida nenhuma que esse gráfico aqui é uma função. Agora, domínio e a imagem desta função. Como é que eu vou fazer isso daqui? Olha só. Domínio está onde? Domínio está no eixo x. É quem fornece seta. Ok? Vamos lá. No eixo x, nós temos esse pedacinho aqui. Que está fornecendo seta.
Concordam comigo? Ele não está fornecendo seta para compor esses pontos aqui, ó. Não é isso? Ainda temos esse outro pedaço aqui, ó. Que está fornecendo seta para compor esta parte do gráfico aqui, ó. E também temos esse outro pedacinho aqui, ó, que está fornecendo seta para compor aquela parte lá de cima do gráfico, para compor aqueles pontos que formam essa parte do gráfico. Então significa que todo esse pedaço aqui, ele pertence ao domínio dessa função. Todo esse intervalo. Vejam então como é que eu vou fazer aqui, ó. X pertence aos reais, tal que x está em um intervalo. Então coloca isso aqui. Que intervalo é esse? De menos 2 até o 2. Mas, professor, por que o senhor não colocou aquele sinalzinho de igual, aquela barrazinha aqui debaixo dos sinais, aqui, indicadores de menor aqui, né? Por quê? Porque vejam que a bolinha aqui, ó, nesse ponto, ela está o quê? Vazada. Ela não está preenchida. Então, significa que essa parte aqui, aonde está apontando o menos 2, não faz parte do gráfico. O gráfico começa nesse pedaço aqui, ó. Então, eu posso dizer que vai até próximo do menos 2, mas o menos 2 não entra. Então, x está entre o menos 2 e o 2, mas não está incluindo o menos 2 e nem o 2. Mas, professor, aqui no 1 tem uma bolinha vazada aqui. Sim, tem uma bolinha vazada nesse ponto e nesse ponto aqui, correspondente a essa parte do gráfico. Mas aqui tem uma bolinha fechada que acaba incluindo esse 1 aqui. E a bolinha fechada que acaba incluindo menos 1. Então, nessa parte aqui, está incluso todos os números. Mas nessas pontas aqui, não. E a imagem, professor? Ora, a imagem, ela tem que estar no eixo Y. A imagem tem que estar no eixo Y. Quem é que fornece aqui, ó? Quem é que se combina com os pontos do eixo Y? Para formar esses pontos aqui, nós só temos aqui o 1 combinando com todos esses valores aqui, e aqui também o 1 combinando com todos esses valores para o lado de cá. Aqui também nós temos o que? O 2. O 2 que está para formar um ponto com esse daqui, depois outro ponto com aqui. Então, só saindo só do 2 para um lado e para o outro. Então, a nossa imagem é muito simples. É somente o 1 e o 2. Não existe uma barra aqui num espaço compreendido entre um e outro. Existe só esse ponto aqui que fornece, se combina aqui com 1, depois se combina com 1 e alguma coisa, se combina com 1,5, com 2, tá? E por aí vai, para o lado de cá também. Então, nós temos o 2 e o 1, né, somente na imagem. Ok? Vamos agora para o H. H é o seguinte: é função? Vamos verificar. Vamos traçar linhas paralelas ao eixo Y. Traçando linhas paralelas ao eixo Y. Só na parte que representa o gráfico. Essas linhas paralelas, né, só cortam o nosso gráfico em apenas um ponto. Se corta o gráfico em apenas um ponto, é uma função. Então, com certeza, isso aqui é uma função. Vamos agora definir domínio e vamos definir imagem para esta função. Domínio desta função. Vamos lá. Percebam que esta função aqui, ela não está limitada. Vou até voltar nas outras aqui, ó.
tá? Essas funções aqui, elas estão limitadas. Essa aqui não, ó. Ela vai embora. O camarada abriu aqui de um lado, ele teria que fechar aqui do outro lado. Abriu desse lado aqui, ele teria que fechar do outro lado para me dizer que o ponto estava aqui terminando. Ou colocado um pontilhadozinho aqui, ó, para fechar, ó, como foi feito aqui, ó, nessa outra, ó, para mostrar que para realmente nesse lugar aqui. Aqui não. Essa função aqui, ó, vai embora. Ó. Vai embora, ela segue, tá? Ela segue para um lado e para o outro, ok? Então isso significa o quê? Significa que o nosso domínio é no eixo X. Domínio é no eixo X. Vejam que esse pedaço todo aqui, ó, fornece setinha e vai embora. Fornece setinha para compor aquele meu gráfico ali, ó. Compor a coordenada X dos pontos que compõem aquele gráfico e vai embora, tá? E desse lado aqui também. Também nós temos aqui, ó. Então significa que o nosso domínio é todo esse eixo X. Menos o quê? Menos esse pedacinho aqui, ó. Menos esse pedacinho aqui. Ok? Por que menos esse pedacinho? Porque esse pedacinho aqui corresponde ao zero. E olha que aqui, ó, esse ponto não pertence ao gráfico. Esse outro ponto aqui, ó, tá vazado, não pertence ao gráfico. Então, o nosso gráfico começa a partir daqui, ó. O nosso gráfico começa a partir daqui. Desse ponto. Tá? Desse pontinho aqui. Tô com um probleminha aqui quanto a cor. Mas começa aqui, ó, a partir desse ponto, tá? A partir desse pontinho aqui, consegui agora. A partir desse ponto. E aqui, o gráfico começa onde? A partir daqui. Então, o zero aqui no eixo X, ele não pertence ao domínio. Então, o que é o nosso domínio aqui nesse gráfico? O nosso domínio vai ser todo o nosso conjunto dos números reais. Então, x pertence ao conjunto de números reais, só não o zero. Então, todo o conjunto de números reais diferente de zero. Poderia colocar assim também, todo o conjunto dos números reais. Deixa eu apagar aqui que eu não posso colocar essa barrinha aqui. Dificuldade aqui. Tive um pequeno probleminha aqui com a configuração, mas conjunto dos números reais menos o que? O elemento zero. Poderia fazer assim também. Então o domínio poderia ser reais menos o elemento zero. Ok? Bom, seguindo aqui a nossa questão, quem é a imagem? Vou colocar aqui embaixo. Quem é a imagem desse gráfico? A imagem ela tem que estar no eixo Y. Imagem tem que estar no eixo Y. Então, a imagem é quem envia setinha. Quem está enviando, quem está recebendo setinha. E quem está recebendo setinha, combinando com o eixo X para poder formar os pontos,
apagar aqui. Na verdade, esse pedacinho aqui só, né? Esses dois pedacinhos que estão fornecendo para combinar. Chega aqui nesse ponto, vejam que mesmo esse gráfico aqui continuando, né, vocês vão aprender depois que função é essa, se para nesse pontinho aqui. Então isso aqui faz parte da imagem. Vou chamar de parte da imagem 1. E a outra parte, para combinar, formar esses pontos que compõem o gráfico aqui, nós temos esse outro pedacinho aqui, que é a parte da imagem 2. A imagem total vai ser esse pedaço da imagem 1 mais esse outro pedaço da imagem 2. Então, eu posso dizer que a imagem vai ser y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y ele está compreendido entre menos 2 e 0, entre menos 2 e 0, não incluso o menos 2 e não incluso o 0. Ou, tá? O que? Y compreendido entre 2 e 1, tá? Isso aqui é continuação, tá, pessoal? Que vem pra cá. Tá? Que é equivalente a esse pedaço aqui, ó. Entre 1 e 2, não incluso o 2. Não incluso também o 1, porque ele não, esse gráfico aqui, ó, ele não chega a tocar o ponto equivalente ao tracejado do 1. Ok? Como aqui, ó, não chega a tocar o ponto equivalente ao tracejado do 0. Ó, tracejado do 0 aqui, partindo do y na posição 0, não chega a tocar o gráfico. Então, não inclui também o 0. Ok? Espero que o pessoal tenha entendido. Desculpa aí os defeitos aqui do nosso software, do nosso programa aqui. Ok? Nós temos aqui o domínio e a imagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.